Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Walter. Que silêncio mortal, Walter. Silêncio mortal. Posso saber por quê? Olá, Martin. Como vai? Por um segundo você me deixou preocupado. Você achou que eu tinha perdido minha voz? Não, é que eu não sabia o que você diria. Bem, eu tenho coisas muito interessantes a dizer hoje. O assunto é muito importante. É verdade. Eu acho bom contextualizar para que não reste nenhuma dúvida. Sabe, as pessoas não entendem o quanto esses caras nos dão trabalho. Sim, porque tudo acontece no último segundo. E aí, lá vamos nós, correndo para juntar tudo e fazer um programa sobre o assunto mais recente. É bem trabalhoso. Sim, é verdade. Bem, você quer comentar o cenário aí no fundo ou quer orar já? Bom, antes, deixe-me falar um pouco sobre o cenário aí atrás. É um assunto muito sério. Como você já deve ter percebido, nós intitulamos o programa de hoje de O Segundo Cerco. E isso é, claro, uma referência ao cerco de Jerusalém. Aquele cerco ocorreu em torno da cidade, mas antitipicamente, dentro da cidade, deveriam estar aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Correto? Então, é sobre este conflito que vamos falar. É muito interessante. Mas antes de chegarmos lá, primeiro temos uma história para contar e aí sim vamos orar. Sim, por favor. Na verdade, é apenas um comentário. Sim. Conte-nos sobre o que estamos mostrando aí na tela. Bom, como as pessoas podem ver, este é o novo Papa, o Leão XIV. E nós estávamos preparando este programa quando esse vídeo apareceu. E a gente pensou, nossa, isso é muito interessante. Será um vídeo muito bom de se incluir o programa. Mas eu não sei exatamente como aconteceu, mas a gente viu um outro vídeo no mesmo canal do YouTube. E naquele havia uma descrição de que o vídeo havia sido feito por inteligência artificial. Aí a gente foi assistir de novo esse vídeo. E era feito por inteligência artificial. Então é importante que as pessoas fiquem sabendo disso. É um vídeo de um discurso, né? Fale sobre isso. Bom, no vídeo, o presidente de Burkina Faso, e recentemente fizeram muitos vídeos sobre esse homem, mas no vídeo, este homem aparentemente escreve uma carta ao novo Papa. E o novo Papa se dirige a ele com relação a essa questão da colonização da África. Exato. E o discurso deixou as pessoas sem palavras. Sim, elas ficaram impressionadas. O vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações. Isso, quase 1 milhão. E a maioria das pessoas estavam convencidas de que esse vídeo é real. Até uns ateus, os muçulmanos, gente de todas as religiões dizendo que esse é um discurso incrível. É verdade? Se não fosse pelo fato do discurso ter sido gerado por inteligência artificial. Agora, se esse discurso teve influência de outras fontes, não sabemos. A questão é que ele é muito bem escrito, ele é muito bem feito. Existem algumas reviravoltas que provavelmente teríamos que analisar de um ponto de vista mais amplo, e não só do ponto de vista político, mas também do religioso, para dizermos se isso é legítimo ou não. Mas a questão não é essa. O fato é que esse vídeo foi gerado por inteligência artificial e não é baseado em fatos. Exatamente. E vale salientar que não conseguimos perceber imediatamente que isso foi inteligência artificial. Sim, tem gente que bate o olho e percebe, mas a maioria não é assim. E essa informação está tão escondida que você tem que procurar por ela, e a maioria não faz isso, apenas aceita. Portanto, isso pode servir de alerta para a nossa audiência. Pois é, eles filmaram o Papa verdadeiro falando, mas mudam o que ele está dizendo com a sua boca. E o mais importante a lembrar é que eles podem fazer isso com qualquer pessoa. Sim, e é isso que queremos que as pessoas percebam. Então, eles podem fazer isso com você e comigo. Amanhã as pessoas podem ver a minha imagem dizendo na internet, dizendo que eu estou abandonando tudo aquilo que já ensinei até hoje. Mas isso seria inteligência artificial? Está muito longe da verdade.
Sendo assim, as pessoas precisam entender que não podem simplesmente aceitar tudo que é exibido hoje na internet. Vamos colocar um pouco o vídeo aí, só para as pessoas verem como é que está a coisa. E aí sim, vamos tratar do assunto de hoje. A Sua Excelência, o presidente Ibrahim Draf, presidente da Nação Soberana de Burkina Faso, filho do defensor do solo africano de seu povo. Que graça e paz sejam multiplicados a vocês através da sabedoria, da coragem e da verdade. Recebi sua carta não como um comunicado político, nem como uma exigência ecoando pelos canais diplomáticos, mas sim como um grito da alma, poderoso, baseado em princípios e doloroso. Muito bem, Martin. Agora que já mostramos às pessoas que elas têm que tomar cuidado com o que assistem, procurando certificar-se de que as fontes são legítimas e que as informações estão corretas, vamos começar o assunto de hoje, intitulado O Segundo Cerco. E para isso, precisamos de oração. Oremos. Pai nosso que estás no céu, somos muito gratos por este programa, especialmente por podermos fazê-lo num momento como esse. Pedimos uma bênção especial, ilumina as nossas mentes e esteja conosco com o Espírito Santo e abençoe a todos que estão assistindo em nome de Jesus. Amém. Amém? As pessoas podem estar inclinadas a dizer: lá vem esse pessoal de novo fazendo sensacionalismo. Mas pode ser que sim, Martin, nós não sabemos. Nós não somos profetas. A gente não consegue prever o futuro. Podemos simplesmente fazer o melhor que pudermos com as informações à nossa disposição. Nós podemos olhar para a profecia e tentar achar algumas correlações. E se a correlação com a profecia e o que está acontecendo hoje se encaixar bastante, então eu acho válido soarmos o alarme. Eu também acho. Há uma diferença entre fazer sensacionalismo e soar um alarme. Eu acho que existe uma pequena diferença, porque no primeiro caso a intenção é ruim, mas soar um alarme é prudência. Exato. E se este alarme acorda as pessoas, ainda melhor. Então, vamos falar sobre este segundo cerco, antitipicamente contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, porque é isso que diz o livro do Apocalipse. A Bíblia diz que o diabo ficou irado contra eles e foi fazer guerra. Bom, vamos direto ao assunto, não é, Martin? Houve 2 cercos antes da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Segundo as fontes históricas, sejam elas quais forem, descobriremos que a história confirma que foi exatamente isso que aconteceu. Se formos aos tempos do Antigo Testamento, quando Nabucodonosor destruiu o templo pela primeira vez, houve também uma primeira incursão, onde ele tirou os cativos, a família do rei, o que incluía Daniel e os seus amigos, que foram levados cativos, e aí houve um cerco que acabou destruindo totalmente a cidade de Jerusalém. Agora vamos avançar no tempo, vamos para a destruição do segundo templo. Jesus disse que o templo seria destruído e que não restaria pedra sobre pedra. Ele alertou os seus discípulos que, quando vissem a abominação da desolação, mencionada pelo profeta Daniel, e a gente já fez um programa sobre isso, Acho que foi muito bom, foi providencial. A gente nunca planeja. Não planejamos essas coisas, mas a gente ora sim, pedindo orientação. Mas eu acredito que o Espírito Santo impressiona as pessoas a respeito do que deveríamos estar falando. Muito bem, houve 2 cercos. Vamos dar uma olhada nos 2 cercos. Estamos aqui citando o livro Grande Conflito. E como eu já disse, isso pode ser corroborado por fontes históricas. Então não é algo que estamos tirando da nossa cabeça. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém.
Cristo deu um aviso aos seus discípulos e todos os que acreditavam em suas palavras aguardaram pelo sinal profético. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus, este é o texto paralelo em Lucas 21, sabei então que a sua desolação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela, saiam. Muito bem, esta foi a advertência. Depois que os romanos, sob o comando de Séstio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Então Séstio chegou com o seu exército. Eles iriam tomar Jerusalém. Mas aí ele recebeu uma certa mensagem e acabou indo embora. Vamos ler mais um pouco. Os sitiados estavam desesperados. Eles estavam a ponto de se render quando o general romano retirou suas forças sem a menor razão aparente. Mas a misericordiosa providência de Deus estava direcionando os acontecimentos para o bem do seu próprio povo. O sinal prometido havia sido dado aos cristãos que aguardavam, e agora uma oportunidade era oferecida a todos os que quisessem obedecer à advertência do Salvador. Os eventos foram tão ordenados que nem os judeus nem os romanos poderiam impedir a fuga dos cristãos. Nós não precisamos ler tudo, podemos resumir. Bem, os zelotas pensaram, esta é a nossa oportunidade de nos livrarmos dos romanos de uma vez por todas. Os zelotas eram os hebreus que queriam livrar-se de qualquer jeito da opressão romana. Entendi. Curiosamente, um dos discípulos era zelota também. Sim, lembre-se de que eles tinham essa noção em mente, de que a nação judaica se ergueria para governar o mundo todo. Mas eles estavam sendo governados. Isso não se encaixava na expectativa teológica deles. Então, enquanto o exército do primeiro cerco se retirava, eles atacaram os romanos, destruindo-os pela retaguarda. Os romanos conseguiram fugir com muito esforço, sofrendo pesadas perdas. Você pode imaginar a raiva que eles ficaram? Acho que Roma não gostou disso. Não. Eles ficaram completamente furiosos. Então decidiram cercar novamente a cidade para se certificar de que isso jamais aconteceria de novo. Mas entre estes dois cercos, houve um período de 3 anos e meio. E durante este período, os cristãos entenderam o que significava este primeiro cerco. E ao virem os romanos indo embora, entenderam que este era o sinal que Jesus havia dado para que fugissem de Jerusalém. Já os judeus estavam tão ocupados lutando com os romanos que nem se deram conta da saída dos cristãos. Sim, porque os judeus estavam indo com tudo para cima dos romanos. Exatamente. E assim, os judeus se esqueceram dos cristãos e todos estes escaparam. Muito bem. Então, o cerco foi retomado 3 anos e meio depois, sob o comando do general Tito. A cidade foi investida na época da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Seus estoques de provisões, que, se fossem cuidadosamente preservados, teriam alimentado seus habitantes por anos, foram destruídos anteriormente por causa de ciúmes, vingança e facções conflitantes. E agora todos os horrores da fome eram vivenciados. Uma medida de trigo era vendida por 1 talento. As pessoas estavam com tanta fome, Martin, que roíam os próprios cintos e os seus escudos, porque para eles não havia mais esperança. Foi uma destruição terrível. Há uma grande advertência nisso daí. O estoque de provisões deles havia se esgotado. Sim, temos que prestar atenção a esses detalhes. A história nos diz que milhares pereceram de fome e doenças. Os afetos naturais pareciam ter sido destruídos. Centenas roubavam suas esposas seus maridos, e filhos eram vistos arrancando comida da boca de seus pais idosos. A pergunta do profeta, pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ama? Mas por que, Martin? Por que aconteceu isso? O que Jesus quis dizer com a sua casa será deixada deserta? O resultado foi isso.
Eles rejeitaram a Cristo e ele honrou a escolha deles. Eles não estavam mais sob a sua proteção. Já os cristãos deram ouvidos ao aviso de Jesus e foram embora. Então, após o final daquele terrível cerco, que provavelmente acabou em um sábado, os exércitos romanos queimaram o templo e o ouro derreteu e correu entre as pedras. E para ter acesso a esse ouro, o exército começou a tirar todas as pedras do templo. E assim as palavras de Jesus se cumpriram. Não ficará pedra sobre pedra. Mas há uma história interessante associada a isto. Vejamos o que diz Eusébio. Ele foi o historiador daquela época, o mais próximo daquele período. E ele deu o seguinte relato. Vamos ver. Ele disse que o Israel espiritual foi o Israel que foi salvo dessa destruição. Então, como ele expressa isso? Veja, então a semente espiritual de Abraão fugiu para Pela, do outro lado do Rio Jordão, onde encontraram um lugar seguro de refúgio e poderiam servir ao Senhor e guardar o seu sábado. E este é um ponto muito importante. Por que ele mencionou a semente espiritual? Afinal, hoje temos o dispensacionalismo circulando entre todas as igrejas, que afirma que há uma semente literal, que é Israel literal, e depois a igreja cristã. Mas a igreja cristã, de acordo, é claro, com essa teologia, será arrebatada, e somente os judeus serão associados ao reino messiânico aqui na terra. É claro que isso é completamente antibíblico. Esta é uma doutrina jesuíta que foi inserida entre os cristãos de hoje. Mas a questão é que todos os que estão em Cristo, de acordo com a Escritura, é semente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. E é muito interessante que ele diga que eles não só encontraram um porto seguro, a semente espiritual, o Israel espiritual, ou seja, aqueles que estavam em Cristo e aceitaram-no como Messias, mas também que eles poderiam continuar a guardar o sábado. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão. E veja, isso aí é história, só estamos citando a história. Se formos a Pela atual, claro, as ruínas da antiga Pela são apenas ruínas, estão lá no sítio arqueológico da cidade, né? Mas esse é o lugar para onde eles fugiram. E a arqueologia revelou que o sábado do 7º dia continuou a ser guardado pelos cristãos. Os cristãos guardavam o sábado lá em Pela até o século IV. Bem, isso nega a historinha que as pessoas acreditam hoje de que já no 1º século os cristãos guardavam o domingo. A arqueologia nega isso. Não há nada na Bíblia que afirme que os cristãos guardavam domingo. Isso não existe. Mas onde entra essa questão do sábado para nós? Vamos dar uma olhada nessa profecia novamente. Nós já fizemos um programa inteiro sobre ela, né? Mas vamos lá. Jesus alertou seus discípulos sobre a iminente destruição de Jerusalém. E essa profecia, estando em Mateus 24, tem uma dupla aplicação. Isso porque os discípulos pediram a Jesus não apenas os sinais da destruição de Jerusalém, mas também da vinda de Jesus. Exatamente. É por isso que este capítulo cobre os dois eventos. Então, estudemos novamente esses versículos apenas para esclarecer. Mateus 24:15. Pois, quando virdes a abominação da desolação prevista pelo profeta Daniel estar no lugar santo, e quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Muito bem, então este era o sinal de que eles deviam fugir. Certo. Mas o que era esse lugar sagrado? Temos que analisar isto. O que era esse lugar santo? Em Lucas 21:20, temos um texto paralelo. É uma versão diferente da mesma questão. Diz assim: E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que a sua desolação está próxima.
Então, a Bíblia chama a este cerco do exército romano de a abominação da desolação. Exatamente, era o cerco romano. Isso está na Bíblia. Exato, muito bem. Então, quando a Bíblia fala de uma abominação, significa idolatria, e nós já falamos sobre isso. A abominação das nações que os rodeavam eram as suas divindades pagãs. Os romanos sempre marchavam sobre um estandarte. Este era um estandarte pagão. Mas o que era essa coisa especial que aconteceria quando este estandarte e este exército, que era uma abominação, ou seja, uma idolatria, e que, no fim das contas, levaria à destruição? Veja, qual era a questão importante ali? O que aconteceu quando eles fugiram para Pela? Fugiram para guardar o sábado. Fugiram para guardar o sábado. Quando os romanos sitiaram a cidade, eles montaram estandartes ou bandeiras nos quais eram retratados seus deuses pagãos. Estes estandartes foram plantados em uma área ao redor das muralhas da cidade, conhecidas como o solo sagrado. Lugar santo, Martin. Mas veja, não deve ser confundido com o lugar santo do templo, que é o primeiro aposento do templo. Não era lá. O exército estava fora dos muros. Do lado de fora da cidade. Este é o mesmo evento encontrado no livro de Mateus, que diz: portanto, quando virem a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel estar em lugar santo, e quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Muito bem, vamos falar sobre este lugar santo. Por que era chamado assim? Por quê? Esta era uma área de alguns quilômetros em torno da cidade. Mas o que havia de sagrado ali? Bom, temos que voltar à Bíblia para o tempo de Neemias. Ao lermos o livro de Neemias, vemos que uma das últimas reformas introduzidas foi a reforma do sábado. Ele percebeu que os mercadores, os comerciantes, chegavam a Jerusalém no dia do sábado para vender suas mercadorias. E ele repreendeu o povo, porque comprar deles no dia do sábado era pecado. Então ele limpou aquela área ao redor da cidade e ordenou que qualquer pessoa, qualquer comerciante que ousasse entrar naquela área sagrada em um dia de sábado seria exemplarmente punido. Então, houve uma grande reforma na cidade, porque esta área santa colocaria um fim à profanação do sábado, e ele limpou aquela área. E esta área foi limpa com o propósito de guardar o sábado. Portanto, aquele lugar santo que ficava ao redor da cidade foi santificado por causa do sábado. Deu para entender? Muito bem. Então, este ídolo, que é uma abominação, chegaria para profanar, porque, afinal, ele não deveria estar naquele lugar santo. Ele se colocaria num lugar onde nunca deveria estar. Ele iria fazer o que não deveria ser feito ao redor da cidade de Jerusalém. O que esse ídolo faria? Ele violaria um preceito. Então, tem que ver com a questão do sábado, porque era dele que se tratava esse lugar santo. Vamos analisar um pouco mais fundo. Vejamos esta afirmação feita pelo Espírito de profecia. O tempo não está longe como, assim como os primeiros discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Assim como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos foi o sinal de fuga para os cristãos judeus, a tomada de poder por parte de nossa nação no decreto impondo o sábado papal será um aviso para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades em preparação para deixar as menores e se refugiar em lares isolados, em lugares isolados entre as montanhas. Então, aparentemente, acontecerá um evento paralelo.
houve o primeiro cerco sob Céstio, no qual o exército romano acabou se retirando, o que deu ao povo de Deus um período de tempo para se reagrupar e, na medida do possível, afastar-se do perigo. Depois viria um segundo cerco, que seria paralelo ao que aconteceu no cerco de Tito, do qual não haveria escapatória. Isso é muito sério. Muito sério. Bom, em 1897, em uma carta, a Carta 90, para ser mais preciso, ela fez a seguinte afirmação: o mundo protestante montou um sábado ídolo no lugar onde deveria estar o sábado de Deus. E eles estão seguindo os passos do papado. Por esta razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para lugares isolados no campo. Afirmação interessante? Há ainda outra afirmação na Review and Herald. E será assim novamente. Mas a batalha será travada em torno do dia do sábado, o sétimo dia. As autoridades deste mundo se levantarão em seu orgulho e poder para fazer leis para restringir a liberdade religiosa. Eles assumirão um direito que é somente de Deus. E assim como Nabucodonosor, pensarão que podem forçar a consciência que só Deus pode controlar. Mesmo agora, eles estão dando um passo à frente. E veja, isso foi escrito em 1898. E isso eles continuarão até atingirem um limite que não poderão ultrapassar. Então Deus intervirá em favor do seu povo leal e cumpridor dos mandamentos. Lembre-se que a destruição de Jerusalém era um tipo da destruição do mundo. Sim. Certo, vamos analisar esses dois cercos, Martin, com mais detalhes. Acredito que esse seja um ponto muito importante, você não acha? Acho que quanto mais nos aprofundarmos neste tema, mais pessoas perceberão que é um assunto muito sério. Estamos numa posição muito séria hoje. A pressão pela lei dominical chegou. É passado, Martin. E está chegando futuro. Certo? Podemos ver que aquilo sobre o qual temos falado nos últimos 35 anos, essa lei que exalta o domingo e faz com que as invenções humanas tomem o lugar do dia santo de Deus, está agora se cumprindo. E isto aconteceu no passado. E não está se referindo a Jerusalém, mas se trata de um passado mais próximo. Ela está falando sobre o antitipo. Então, em 1897, lemos esta afirmação: o decreto que impõe a adoração deste dia deve ser divulgado a todo mundo. E, em um grau limitado, ele já foi divulgado. Veja que é passado de novo. Em vários lugares, o poder civil está falando com a voz de um dragão, assim como o rei pagão falou aos cativos hebreus. Então algo já aconteceu e vai acontecer. Houve o primeiro cerco e houve o segundo cerco. Mas o que foi que aconteceu? Vamos dar uma olhada nisso. Quem estava governando naquela época? Quem estava no poder? Bom, em 1888, o mundo testemunhou o primeiro cerco. Bem, foi na ocasião que o Congresso americano apresentou o que foi chamado de Lei do Descanso Dominical de Blair. E dizia assim: para garantir ao povo a alegria do primeiro dia da semana, comumente conhecido como Dia do Senhor, como um dia de descanso e para promover sua observância como um dia de culto. Apresentado pelo senador Blair de New Hampshire em 21 de maio de 1888, encaminhado à Comissão de Educação e Trabalho, audiência sobre o projeto de lei de 13 de dezembro de 1888, relatório da audiência, documento diversos número 43, não relatado, fora da comissão, CR 194155, propondo uma emenda à Constituição dos Estados Unidos referente a estabelecimentos religiosos e escolas públicas gratuitas. Resumindo, união entre a Igreja e o Estado. O Donald Trump não acabou de dizer:
Esqueçam essa separação. Sim, e ele disse que provavelmente isso acabaria nos tribunais, mas a Pam Gold cuidaria disso. É verdade. Continuando, ordenado a ser arquivado, posteriormente encaminhado à Comissão de Educação e Trabalho, audiência sobre medida de 15 e 22 de fevereiro de 1889, não reportada, etc. Enfim, em 1888 propuseram uma lei dominical e queriam implementá-la. Mas o interessante é que o estopim disso foi uma feira econômica que representava não apenas os Estados Unidos, mas todas as nações. Todas estavam lá participando daquele encontro. E a questão que levantou-se foi: será que essa feira deveria funcionar aos domingos também? Aí eles aproveitaram a oportunidade para dizer: não, não pode, o domingo é sagrado, isso deveria ser lei. Entendi? E aqueles que se opuseram a isso foram presos. Já havia processo, então. Sim, já havia processo. As autoridades estavam convencidas de que fariam isso. Então este foi um cerco contra aqueles que acreditavam na liberdade de consciência e na guarda do sábado. Agora, um homem chamado Alonzo T. Jones, que por acaso era um adventista, e junto a ele outro homem chamado Elliot J. Wagner, haviam, um pouco antes disso, em uma grande questão dentro da nossa igreja, estabelecido a ênfase na justificação de Cristo. E isso é muito importante. Claro, funciona em conjunto. As coisas caminham juntos. Em outras palavras, não fomos salvos por nossas obras. E, assim, não somos salvos pela observância da lei. Nossa justiça vem de Cristo e somente de Cristo. Este é o nosso passaporte para o céu, e não as nossas obras. Mas veja, isso foi totalmente independente desse projeto de lei das chamadas leis azuis, as Blue Laws. Quando esse projeto veio à tona, o T. Jones fez um discurso magnífico que tocou tão profundo que o projeto de lei das Blue Laws falhou miseravelmente em consequência. Então ele foi ao Congresso. Sim, ele fez um discurso perante o Congresso. E o projeto de lei Blair fracassou. Figurativamente, então, o exército basicamente recuou diante desta aparente derrota. Mas sabemos que, como era de se esperar, eles já estavam planejando um segundo cerco, sob Tito, aonde ocorreu a destruição final. Então, não há um terceiro ou quarto cerco, apenas um segundo. Mas o que aconteceu depois? Vamos detalhar um pouco mais o que aconteceu naquela época. Vamos lá. Naquela época, foi organizada uma organização chamada a Aliança do Dia do Senhor. Ok. E esta Aliança do Dia do Senhor era uma organização que tinha que trabalhar entre os povos e em vários níveis para garantir que o domingo fosse reconhecido como dia oficial de descanso e que essa derrota ou desistência não se repetisse. E chega a ser curioso como eles veem essa coisa do dia do Senhor como importante. E, claro, para eles é o domingo. Mas, como é de se esperar, a Igreja Católica definiu o dia do Senhor como domingo sem usar uma palavra da Bíblia para essa alegação. Simplesmente dizem que o dia do Senhor é o domingo. Mas, como eu disse, não há uma palavra na Bíblia que afirme isso. Pelo contrário, o único lugar na Bíblia que define o que é o dia do Senhor está lá em Isaías capítulo 58, onde diz que o sábado é o dia do Senhor e deve ser tornado honroso. Portanto, a Bíblia reconhece apenas o sábado como o dia do Senhor. Mas é claro que Roma mudou isso, como sempre. Bom, então eles criaram essa organização para defender o domingo como dia do Senhor. Sim, para trabalhar nos bastidores e nas esferas públicas para garantir que o domingo se torne o dia oficial de descanso. E por lei. Muito bem, Martin. Curiosamente, a Aliança do Dia do Senhor nos Estados Unidos foi criada em 1888. Interessante. Vamos ler. Naquele ano, representantes de 6 grandes denominações protestantes se reuniram em Washington, D.C.,
para organizar a União Americana do Sábado. Este nome foi posteriormente alterado para a Aliança do Dia do Senhor dos Estados Unidos. A LDA tem sido a única organização nacional cujo único propósito é manter e cultivar o primeiro dia da semana como um tempo para descanso, adoração, educação cristã e renovação espiritual. E isso foi tirado diretamente do site desta aliança. Então, não estamos inventando nada aqui. O ano de 1888 é muito importante. Coincidência interessante? Sim, sempre funciona assim. A história é muito precisa. Mas o diabo sempre tem uma falsificação. Sempre que algo importante acontece, ele vem com uma falsificação. Exato. Vamos voltar às afirmações. Em 1903, lemos no Espírito de Profecia. Chegou o momento em que, conforme Deus abra o caminho, as famílias devem sair das cidades, as crianças devem ser acolhidas no interior, os pais devem obter um lugar tão adequado quanto seus recursos permitam. Bem, isso foi escrito depois do primeiro cerco, que foi em 1888. E visto que foi escrito em 1903, este é o período intermediário no qual você vê isto acontecendo, onde eles querem estabelecer o sábado idolátrico. E como reação a isso, deveríamos tentar nos distanciar das cidades. A Review and Herald de 1906 traz esta declaração. Devemos mostrar ao mundo que reconhecemos nos eventos que estão ocorrendo agora em conexão com o movimento da Reforma Nacional o cumprimento da profecia. Aquilo que nos últimos 30 ou 40 anos proclamamos que viria, agora está aqui. Como vimos, o mundo estava levantando essa questão. Sim, estava afincando sua bandeira. Curiosamente, não foi só nos Estados Unidos que isso estava acontecendo. Nos Estados Unidos foi mais difícil, porque lá tem uma separação legal entre a igreja e o Estado. Então, teve que ser mais debaixo dos panos. Mas na Europa não foi debaixo dos panos, foi à vista de todos. Então, temos uma aliança do dia do Senhor em muitas, mas muitas frentes. E esta aliança faz uso específico do poder dos sindicatos para alcançar seu objetivo. O capital e o trabalho devem ser a força motriz. E temos que nos perguntar, quem introduziu os sindicatos para impulsionar esta agenda? Não é? Sempre olhe para o que está impulsionando tudo. Certo, mas como fazer isso? Veja, nós não temos todas as respostas. Não podemos dizer às pessoas como exatamente elas devem deixar as cidades, a fim de se distanciarem da destruição. Então, como lidar com isso? Bem, veja o que ela diz aqui. Por anos, fomos instruídos a que nossos irmãos e irmãs, e especialmente as famílias com crianças, planejassem deixar as cidades a fim que o caminho se abrisse diante deles. Muitos terão que trabalhar arduamente para ajudar a abrir o caminho. Isso é importante, porque a gente já sabe, como sempre acontece, que muitas pessoas vão fazer perguntas para a gente sobre isso. Quando eu devo sair? Como vou sair? Já devíamos estar saindo. Isso é algo evidente. Se você não consegue fazer isso sozinho, então peça ajuda a outra pessoa. Agora, se for impossível sair, então comece a orar por isso. E deixe que Deus cuide da questão. Algumas pessoas não conseguirão sair das cidades, mas neste caso, Deus cuidará da questão. Mas de nossa parte, temos que fazer tudo o que pudermos. Muito bem. Isso se torna muito importante à medida que avançamos. Mas também somos advertidos que tudo deve ser feito de forma decente e ordenada. Isso não pode ser feito com pressa ou pânico. Ela continua dizendo, mas as cidades não serão alertadas? Claro que serão, mas não pelo povo de Deus vivendo nelas, mas por este visitando-as. Portanto, não devemos nos tornar exclusivistas, muito menos monásticos. Nós
temos que lidar com estas questões, temos que falar com as pessoas, precisamos ter igrejas, fazer campanhas, mas não devemos morar nas cidades. Elas são muito violentas. As cidades hoje não são violentas? Martin, basta olhar os noticiários. Não é seguro morar em um lugar apinhado de gente, porque em qualquer momento um carro pode aparecer e te atropelar de propósito. Quantas vezes a gente já não viu isso na televisão, não é? Quantos tiroteios em massa já testemunhamos? De que mais precisamos para nos convencer de que as cidades não são seguras para se viver? Eu acho que isso já está na cara há muito tempo. Veja, este aviso aí foi dado em 1889. E não quer dizer que você tem que morar longe da cidade. Você pode simplesmente viver fora delas, mas procure não se envolver no que acontece lá dentro. Veja, existem alguns lugares onde é difícil ou perigoso viver em fazendas, como a África do Sul, por exemplo. Mas é tão perigoso como na cidade. Então, não existe lugar seguro. Não existe lugar seguro. À medida que Deus abre o caminho, então devemos nos reunir, trabalhar juntos, fazer planos. E não procurem a nossa orientação, mas a orientação de Deus. Muito bem. Em breve, haverá tanta luta e confusão nas cidades que aqueles que desejam abandoná-las não poderão. Devemos estar preparados para estas questões. Esta é a luz que me foi dada. E ainda mais importante, não nos esqueçamos desta preciosa promessa da pena da inspiração. Deus ajudará seu povo a encontrar tais lares fora das cidades. Esta é a questão. Agora, muitos vão dizer, mas isso já faz tanto tempo. Ora, Jesus disse que Jerusalém seria destruída lá por volta do ano 30, mas a destruição só ocorreu no ano 70. Noé disse que o mundo seria destruído e começou a construir uma arca. Ele a construiu por 120 anos, enquanto todos diziam que ele era louco. Doidinho. Todo mundo olhava para ele e dizia, olha que idiota. Já se passaram 100 anos e ele continua insistindo nisso. E depois de 120 anos, os animais começaram a entrar na arca. E os cientistas da época disseram, isso é provavelmente um pulso eletromagnético. Ou o sol. Sim, uma tempestade solar influenciou os animais. Não vai dar em nada. Então a arca ficou fechada por 7 dias e, finalmente, era tarde demais. A porta havia se fechado. E também é interessante, Martin, que os eventos envolvendo as irmãs Fox, que foram as primeiras manifestações do espiritismo moderno, ocorreram em 1844. Mas as organizações que promoviam os objetivos do ocultismo foram fundadas em 1888. Em 1888, as sociedades ocultas passam a ensinar que a nova dispensação começou. Aqui nós temos um artigo chamado A Grande Obra, Os Mestres Vindouros, e diz assim: aceitamos o fato que, após o drama nos céus, a nova dispensação, que teve seu início real em 1888, terá atingido seu ápice, assim como a antiga, e que um Salvador, um grande líder, um maior do que qualquer outro antes, nascerá, e possivelmente já nasceu. Já tivemos muitos desses caras aí. Hoje mesmo existe um no Oriente Médio que afirma ser o Messias dos muçulmanos, dos judeus e dos cristãos. E há muitas pessoas se aglomerando em volta dele. Isso para mim é incompreensível. Porque Jesus foi muito claro ao dizer, quando ouvirem dizendo aqui e por ali que o Messias chegou, não deem ouvidos, porque a sua volta será como relâmpago, visível do Oriente até o Ocidente. Mas a data é interessante. Então, em 1888, tivemos o primeiro cerco. Agora, o que aconteceu também em 1888? Houve um reavivamento mundial. O cristianismo estava sendo impulsionado por este movimento. Dwight Moody e A.D. Pearson estavam liderando grandes avivamentos. O movimento de voluntariado estudantil das missões estrangeiras foi organizado e houve uma explosão de ocultismo ao mesmo tempo. Ora, a Bíblia não diz
que a religião do dragão também seria preeminente nos últimos dias? Sim. Ela irá atrás do povo remanescente. Ele quer destruí-lo não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E o debate do domingo estava em pleno vapor, não só nas igrejas, não só na aliança do Dia do Senhor, mas na esfera política. Os adventistas estavam sendo perseguidos por violação dominical. Alguns já haviam sido presos e milagres e curas estavam acontecendo entre os fiéis por todo lugar. Foi um período interessante na história. Agora, outra coisa interessante, Martin, é qual Papa governou nesta época? E de que influência ele se valeu para promover os eventos? Porque houve uma série de coisas importantes. O capital e o trabalho tiveram que ser envolvidos na questão, porque seria por meio do poder destas coisas que seria possível impor as teologias que vinham lá de Roma. Exato. E bem no meio destas coisas estava a questão do sábado. Bom, o Papa que governava naquela época era o Papa Leão XIII. Ah, mas isso é coincidência. Tenho certeza de que é, Martin. Bom, esse foi o Papa que reinou durante a Revolução Industrial. Ele foi o Papa que escreveu a encíclica Rerum Novarum. Bem, se as pessoas assistirem de novo a nossa série Ataque Total, que fizemos há muitos anos, se lembrarão de que a Rerum Novarum foi citada muitas vezes em nossas palestras. Isso porque a Rerum Novarum é a base do ensinamento da Igreja sobre a sociedade, justiça, direitos e deveres do capital e do trabalho. Esta é a principal encíclica que definiu as coisas. E foi o Papa Leão que a escreveu. E foi por causa dele que surgiram os sindicatos. É claro que os jesuítas se infiltraram, os cavaleiros de Malta e todos os seus outros cavaleiros, os de Colombo, todos os seus asseclas, eles se infiltraram em todos os movimentos, isso quando não os fundaram diretamente. Mas toda essa força foi utilizada para alavancar, para forçar o governo a consolidar a sua doutrina, que não é bíblica. Também é interessante que o Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, se manifestou fortemente contra o comunismo e o socialismo. É verdade? Mas, ao mesmo tempo, os jesuítas disseram abertamente que sua forma preferida de governo era o fascismo. O fascismo é o governo e a indústria unidos em parceria pela comunidade. Essa é a definição. Isso sem considerar, é claro, os gritos, as manifestações, todas as doideiras que vêm junto a isso. Mas a questão é que o fascismo também é uma forma de socialismo. Ele até permite a propriedade privada, mas sob certas condições. E aí que está o detalhe. Roma sempre funciona assim. É como o conceito de liberdade de expressão e de religião deles. Você é livre, mas em certas condições. Sim, Martin. Temos que ler as entrelinhas para descobrir o que está acontecendo. E, para isso, temos que estudar também o conflito lá no céu. Mas vamos fazer isso em um segundo. Vamos voltar para a Rerum Novarum. Esta é a encíclica sobre o capital e trabalho. Sua introdução diz: aos nossos veneráveis irmãos, os patriarcas, primazes, arcebispos, bispos e outros ordinários dos lugares que têm paz e comunhão com a sé apostólica. Direitos e deveres do capital e do trabalho. O sexto ponto deles é: todo homem tem por natureza, e lembre-se que eles baseiam a moralidade deles na lei natural e não na Bíblia. O que é muito perigoso.
Todo homem tem, por natureza, o direito de possuir propriedade como sua. Olha que maravilha, Martin! Que alívio! Então, tudo bem, porque no comunismo não existe esse direito, O comunismo é o extremo. que na verdade foi criado pelos jesuítas também, certo? Tudo aconteceu por volta de 1844. Eles se valeram da estratégia da dialética hegeliana para empurrar as coisas em uma outra direção. Mas então esse Papa se distanciou do comunismo, até mesmo do socialismo radical. Muito bem, vamos nos aprofundar mais nessa encíclica e ver o que ela diz. Então, esse Papa reinou de 1879 a 1903. 1888 foi um balde de água fria no papado. Bom, vamos ler aqui. Em relação à Igreja, sua cooperação nunca será considerada insuficiente, seja qual for o tempo ou ocasião, e ela intervirá com um tanto maior efeito quanto mais irrestrita for sua liberdade de ação. Que isso seja cuidadosamente levado a sério por aqueles cuja função é salvaguardar o bem público. A Igreja estava restringida, o que significa que ela não podia se mover como gostaria. Isso por causa da separação entre Igreja e Estado. Então ela tinha que se adaptar, e ela foi para uma outra direção aqui. Ela criou alavancas para ter um pouco mais de espaço de ação, correto? E esta encíclica foi escrita em 1891, no 14º ano do nosso pontificado, e nosso com N maiúsculo. Lembre-se de que o papado afirma ser uma divindade. Ele assume na Terra o lugar de Deus. Portanto, todas as prerrogativas de Deus, segundo os próprios escritos da Igreja, são prerrogativas dela. Todos os títulos atribuídos a Deus e a Jesus, ela atribui a si mesma. Vamos analisar isso um pouco melhor. Quando Deus criou a humanidade, Ele disse: Eu vou dar a vocês a vida eterna, contanto que obedeçam os meus mandamentos. Sim. Esta foi a condição. Se você quebrar esta condição, se não quiser fazer parte dela, então vou pegar de volta aquilo que te dei, e vocês deixarão de existir. No dia em que você comer do fruto, certamente morrerá. Deus, ao criar o homem, o colocou em um jardim. Deus plantou esse jardim para quem? Para o homem. Para o homem, o lugar mais lindo que se pode imaginar. Eu vou te dar isso, disse ele. Este será o seu lar. Você será feliz aqui, sob uma condição: que obedeça os meus mandamentos e a minha palavra. Se não quiser, eu pego tudo de volta. Ou seja, você deixa de existir. Alguns acham que nisso Deus estaria matando a pessoa. Mas isso não é verdade. Deus não mata ninguém. É a pessoa que escolhe. A única coisa que Deus faz é dizer: ok, eu estou entendendo que você não quer a vida, então vou pegá-la de volta. Mas alguns dizem: não, isso não é justo, eu quero a vida, mas para fazer o que eu quiser. Mas Deus foi justo desde o início. É uma condição. É um acordo. Eu não sei como as pessoas podem dizer que isso é injusto. Se vocês me amam, guardem meus mandamentos. Agora, se você diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, então você é um mentiroso, e a verdade não está em você. Isso é bíblico. Sim, é bíblico. Aí chega o diabo e diz: não, não, não. Eu te darei uma vida maravilhosa. Mas perceba que ele não diz que vai te dar a vida eterna. É verdade, ele te promete coisas aqui. Então a definição dele de ser salvo, que é a mesma definição dos jesuítas, é viver uma vida muito boa aqui nesta terra. Isso é ridículo, porque é muito curta essa vida. Por outro lado, Deus é eterno. Mas o ser humano tende a não ver isso. E é aí que entra o problema. Isso. Para as pessoas, tudo o que importa é o agora. E é por isso que precisamos de colírio espiritual. Muito bem. Então o diabo diz: eu vou te dar uma vida muito boa nesta terra, mas sob a minha condição. E a questão vai ainda mais longe.
Deus diz que tudo é dele. E ele dará a quem ele quiser. Todo o gado, toda a terra, tudo é meu. Mas aí Roma diz, não, é meu. Segundo a Bíblia, o dragão deu ao papado seu trono, poder e autoridade. Sabemos que o dragão é o diabo. Quando ele tentou Jesus, ele não o levou ao pináculo e disse, tudo isso te darei? Sim, Com isso, ele não está alegando ser o dono de tudo. sim. Ele acha que é o dono. Se ele não acreditasse ser o dono de tudo, não teria oferecido a Cristo. Mas tem uma condição. Temos que adorá-lo. E essa mesma condição se aplica hoje. Você terá a verdadeira vida humana e poderá ter tudo o que precisa para ser feliz. Apesar de não ser o dono de nada, Isso, sob a condição de que você me adore e me obedeça. Então, tanto Deus como o diabo estão reivindicando a mesma coisa. De um lado, Deus diz, eu sou o Criador. Eu te dou a vida sob a minha condição. E assim, você será dono de suas coisas para sempre. Por outro lado, o diabo diz, eu sou dono de tudo. Tudo pertence a mim. E caso você não me adore e obedeça, você não terá nada. O que acontecia àqueles que rejeitavam o catolicismo na Idade Média? perdiam tudo. Perdiam tudo. Se você não aceitasse a autoridade papal, você ia para a tortura para que mudasse de ideia. E se não o fizesse, era queimado na fogueira. Você era punido como um herege. Muito bem, vamos analisar isso com muito cuidado. Pode demorar um pouco, mas é muito importante estudarmos isso porque estamos caminhando para o segundo cerco. No artigo 22, ou melhor, ponto 22 da Rerum Novarum, o Papa Leão XIII cita Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é o santo católico citado não apenas pelo Papa Leão, mas por todos os papas subsequentes e os anteriores. Diz assim, é lícito, segundo São Tomás de Aquino, ao homem possuir propriedade privada, e isso também é necessário para a continuidade da existência humana. Mas, se a pergunta for feita, como devem ser usados os bens de alguém, a Igreja responde sem hesitação nas palavras do mesmo santo doutor, o homem não deve considerar seus bens materiais como seus, mas como comuns a todos, de modo a compartilhá-los sem hesitação quando os outros estiverem em necessidade. Então já tem uma pequena ressalva aí, não é? Vamos ver o direito canônico, para entendermos no que isso implica. De acordo com o direito canônico, o controle de todas as propriedades do Estado eclesiástico romano pertence ao Papa, seu imperador supremo. É por isso que ele conseguiu desenhar o mapa da América do Sul e dizer, tá bom, essa parte aqui da América do Sul vamos chamar de Brasil e dar aos meus fiéis administradores. Portugal, você pode cuidar, eu deixo. Vá lá, tome conta do país. Curioso que eles não eram chamados de colonizadores, não é? E a outra parte da América do Sul vamos entregar ao meu outro fiel administrador, a Espanha. Vamos chamá-la de Argentina. E assim várias porções foram dadas a Portugal, outras para a Espanha, para que controlassem. E curioso que ele não os chama de colonizadores. É verdade? Mas isso é só um detalhe. Tudo bem. Vamos ler John Robbins, do livro Megalomania Eclesiástica. Ele diz assim, a doutrina católica da propriedade privada encontra eco no regime comunista do século XXI, no slogan comunista, a cada um conforme sua capacidade, a cada um conforme sua necessidade. Então a necessidade transforma os seus bens em bens de todo mundo. Sim. Por exemplo, se eu estiver em necessidade, eu posso simplesmente ocupar uma casa sua que você não esteja morando, e você não pode me tirar de lá. Por exemplo, tente fazer isso em Londres ou em qualquer outro lugar. Se alguém invadiu sua propriedade, é muito difícil tirar a pessoa de lá por meio da lei. E Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, também escreveu,
Como os bens de alguns são devidos a outros pela lei natural, não é pecado quando o pobre se apropria dos bens do seu próximo. Isso contraria diretamente o mandamento de Deus. Isso é roubo. Nos casos de necessidade, todas as coisas são propriedade comum, de modo que não é pecado pegar aquilo que é do outro, pois a necessidade a tornou em bem comum. Se você mora na África do Sul, você sabe exatamente o que isso significa e do porquê as autoridades estão basicamente algemadas, sem poder fazer nada a respeito. Ele continua dizendo: apropriar-se daquilo que é do outro não é pecado e nem crime. Então eu posso me apropriar do que eu quiser em um supermercado e ir embora sem que ninguém possa fazer nada. Afinal, é a minha necessidade? É lícito a um homem atender sua própria necessidade por meio da propriedade do outro, tomando-a aberta ou secretamente. Eu nem preciso fingir que não estou fazendo isso. Eu só vou lá e pego o que é seu. Isso não é roubo ou furto. Não é roubo, propriamente falando, tomar secretamente e usar a propriedade do outro em caso de extrema necessidade, porque aquilo que ele está tomando para o sustento de sua vida torna-se sua própria propriedade por causa da necessidade. E em caso de necessidade semelhante, um homem também pode tomar secretamente a propriedade do outro para socorrer seu próximo em necessidade. Suponha que você tenha 3 televisões e eu não tenho nenhuma. Eu posso simplesmente entrar e pegar uma, porque eu preciso. E se eu tiver um amigo que também precisa de uma, vou pegar mais uma. E se eu for bonzinho, posso até deixar a última para você. E isso não é crime, não é pecado, porque afinal de contas eu preciso assistir a novela. Eu estou sendo sarcástico, mas essa é exatamente a realidade do nosso mundo. E, de certa forma, somos forçados a isso, especialmente em nosso país. Em nosso país, esta é a lei absoluta. E se você é contra isso, você é visto como racista. Mas não apenas isso, eu estaria indo contra o direito canônico. Gente, como isso é importante. O direito canônico vai ser a lei aplicada em todo o planeta. Mas vamos nos certificar disso. Cânone 1254 diz assim: a Igreja Católica tem o direito inato de adquirir, reter, administrar e alienar bens temporais na busca de seus fins próprios, independentemente do poder civil. A Igreja tem o direito inato de exigir dos fiéis cristãos tudo o que for necessário para os fins que lhes são próprios. A Igreja Católica afirma ter esse direito, e cabe ao governo garantir que isso seja cumprido. Então, quando o governo diz, vamos confiscar uma terra sem compensação, na verdade, ele está agindo dentro do direito canônico. Exatamente. Isso tem que ficar bem claro. Esta lei foi incorporada em nosso país. Está escrito, está lá. Mas isso vai contra o protestantismo. Sim. E estes, sim, são chamados de colonizadores, que precisam cair fora. Isso é muito interessante. Vamos continuar esse estudo. Então vamos recapitular. Graças a essa encíclica foram criados os sindicatos, as ferramentas, a aliança do Dia do Senhor, e nesta encíclica, Rerum Novarum, o domingo desempenha um papel extremamente importante. Agora vamos prosseguir para ver onde isso vai acabar. João Paulo II, expressão da sua encíclica de 1987, sobre a preocupação social que amplia a Rerum Novarum. Ele mesmo disse isso. Veja, é necessário reafirmar o princípio característico da doutrina social cristã. Os bens deste mundo são originalmente destinados a todos. O Papa João Paulo II disse isso. Você se lembra de que a Igreja Católica faz as coisas com tempo? Pode levar séculos, milênios. Então, cada uma dessas encíclicas é um movimento na direção de um objetivo específico. Avançando devagarinho ao objetivo deles. O direito à propriedade privada é válido e necessário, mas não anula o valor deste princípio. A propriedade privada, na verdade, está sob uma hipoteca social. Ou seja, o que é seu não é seu. Tem que cumprir uma função social. O que significa que tem uma função intrinsecamente social,
baseada e justificada precisamente pelo princípio do destino universal dos bens. Ou seja, o que você acumula para si é para os outros. Você pode construir quantas cercas quiser ao redor de sua casa, mas, no fim das contas, ela não é sua de fato. Em todos os períodos da história, principalmente no comunismo, qual era o principal objetivo deles? Tirar a propriedade. Sim, Porque para eles não é errado. para eles não é errado. Muito bem, vamos continuar, porque isso está ficando muito interessante. O Papa João Paulo II vai ainda mais além em sua encíclica Laborem Exercens. Todos os bens incluem não apenas os bens encontrados na natureza, mas também os fabricados. Então, não se trata apenas de comida. Pois é. Disso eu sempre posso me apropriar quando estiver com fome. Mas o Papa também declarou que todos os homens devem ter acesso aos bens que se destinam ao uso comum, tanto os bens da natureza quanto os bens fabricados. Você precisa de um carro? Então pegue qualquer um. Escolha um na rua e pegue-o. Isso não é crime. Não, porque eu preciso. Eu preciso. E segundo eles, também posso pegar um para o meu amigo que também precisa. Então vou pegar dois. Ora, isso é exatamente o que acontece no mundo hoje. Muito bem, vamos prosseguir e ir para a Gaudium et Spes, de João Paulo II. É uma de suas encíclicas. Se alguém estiver em extrema necessidade, tem o direito de obter para si o que necessita com a riqueza dos outros. Não é exatamente o que disse Tomás de Aquino? A Rerum Novarum não fez menção dele? É muito impressionante. É revelador. É revelador, não é? Visto que há tantas pessoas prostradas pela fome no mundo, este sagrado concílio exorta todos, tanto indivíduos quanto governos, a se lembrarem do aforismo dos padres: alimente o homem que morre de fome, porque se você não o alimentou, você o matou. É por isso que eles têm essa questão com os pobres, especialmente os pobres. Ajudar aqueles que têm posses não é o foco deles, especialmente nos países nos quais os protestantes é que têm posses. É por isso que eles querem se livrar da classe média. Além disso, isso é diretamente o oposto ao modelo de Deus. Uma vez que Deus deu as terras, mesmo depois de anos, as famílias deviam receber novamente a terra original. Devia ser devolvida. Você lembra que Acabe cobiçava a vinha de Nabote, não é? E o Nabote não quis dar a vinha dele para Acabe, e isso deixou de muito mau humor. Aí Jezabel lhe disse: "O que foi? Por que você está assim? Eu vou dar a vinha para você." E ela mandou matar Nabote. Pronto, vai lá, pegue a vinha. Agora, se você for ao livro de Apocalipse, lá Jezabel é um símbolo da igreja da Idade Média, da igreja católica, que levou o povo a adorar o sol. Dia solis, dia do sol. Aquela mulher achava ter o direito de matar Nabote e pegar o que era dele. Ou seja, é o mesmo comportamento da Igreja Católica. É exatamente o que lemos em suas encíclicas. Portanto, é interessante que o Papa João Paulo II tenha escrito uma longa encíclica chamada Dies Domini. Todas as encíclicas papais tratam da importância do domingo e do porquê isso deveria se tornar lei. Eu vou ler apenas uma pequena parte desta encíclica. Diz assim: finalmente, não deve ser esquecido que, mesmo nos nossos dias, o trabalho é muito opressivo para muitas pessoas, seja por causa da condição de trabalho miserável ou das longas horas de trabalho, especialmente nas regiões mais pobres do mundo, ou pela persistência em sociedades economicamente mais desenvolvidas de muitos casos de injustiça e de exploração de homem para homem. Quando, ao longo dos séculos, ela, a Igreja Católica, quando ela fez leis sobre o descanso dominical, a Igreja tinha em mente, acima de tudo, o trabalho dos servos e trabalhadores. Martin, a verdade é que ela não está nem aí para eles. Ela acha que é dona de tudo mesmo. Certamente, não porque esse trabalho fosse menos digno de comparação com as exigências espirituais da observância do domingo, mas sim porque necessitava de maior regulamentação para aliviar seu fardo
e assim permitir que todos guardassem o dia do Senhor Santo. Agora veja só o que ele diz. Nesse sentido, meu predecessor, o Papa Leão XIII, em sua encíclica Rerum Novarum, falou do descanso dominical como um direito do trabalhador que o Estado deve garantir. Portanto, a Rerum Novarum, que trata do capital e do trabalho, é sobre a sacralidade do domingo. O Papa João Paulo II aborda essa questão, e todos os outros papas também, a fim de avançar essa questão, e ninguém percebe isso. Mas é natural que ninguém se oponha a isso, porque no fim das contas, todo mundo já está aguardando o domingo. Sim, já compraram a ideia. Agora veja o ponto 67 da encíclica. Portanto, também nas circunstâncias particulares de nossa época, os cristãos naturalmente se esforçarão para garantir que a legislação civil respeite o seu dever de guardar o domingo. Ele não está pedindo uma lei dominical. Sim, Ele quer a regulamentação do domingo. ele mesmo disse. Não foi o Donald Trump que se curvou e ajoelhou diante de uma imagem do João Paulo II? Sim, dentro do santuário, aquela grande igreja que foi construída para Como um protestante pode fazer isso? Então, Martin, este é o ponto. Certo. Agora vamos nos aprofundar ainda mais. Ele então consolidou isso no Catecismo da Igreja Católica. Diz o artigo 2188, com respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, até mesmo o destino dos bens, os cristãos devem buscar o reconhecimento dos domingos e dias santos das igrejas como feriados legais. Está no catequismo. Não dá para tirar. É por isso que tem tanto feriado católico no mundo. São os dias santos. Santos. A maioria deles não tem o menor sentido. Ainda assim os chamam de sagrados. Agora, veja mais esta declaração feita por ele. Está no Detroit News, de 1998, onde o Papa João Paulo II disse: a pessoa que viola a santidade do domingo deve ser punida como herege. Como puniam os hereges na Idade Média? Com a morte. Com um decreto de morte. Então, segundo ele, essas pessoas devem morrer. Sim, os hereges eram excomungados e mortos. Não é exatamente o que a Bíblia diz que vai acontecer? Martin, de novo, não estamos inventando isso. Claro que não, a gente só está colocando à luz o que eles escondem. Exato. Veja, por exemplo, o Papa Francisco, o Papa liberal. Ele escreveu a Laudato Si e disse o seguinte: no domingo, nossa participação na Eucaristia tem importância especial. O domingo, assim como o sábado judaico, deve ser um dia que cura nossos relacionamentos com Deus, com nós mesmos, com os outros e com o mundo. A lei do descanso semanal proibia o trabalho no sétimo dia, para que o seu boi e seu jumento possam descansar. Será que estamos falando do mesmo dia aqui? Bom, com certeza ele está chamando o domingo de sábado. Bem, como já disse, o Papa Leão foi o responsável pelo início dos sindicatos, certo? O Papa Francisco foi o responsável por introduzir a questão climática. Isso. Igrejas Unidas pelo Domingo do Clima. Agora eles têm outro braço para impulsionar a sua agenda. Tem que ver com a adoração. Os cultos têm que ter foco no clima. Também tem que ver com comprometimento, ações de longo prazo para reduzir a emissão de gases. Temos que falar sobre o assunto e precisamos de um domingo climático. Portanto, é dessa maneira que todas essas organizações estão trabalhando. É muito evidente. É apenas mais uma desculpa em meio a todas as outras pelas quais deveríamos estar guardando o domingo. E ter um braço secular ao invés de apenas um braço religioso. Sim, porque agora eles podem atrair mais pessoas. Aqueles que não são religiosos. Os ateus, por exemplo. É um plano muito engenhoso. Vamos resumir então, Martin. Em 1888, houve um esforço conjunto para criar uma legislação dominical. E isso aconteceu por meio de uma convenção comercial. Capital e trabalho foi o tema
da encíclica escrita pelo Papa Leão XIII, chamada Rerum Novarum. Houve um primeiro cerco, uma tentativa de colocar um falso sábado no lugar santo que circunda Jerusalém espiritual, um lugar que foi dedicado a manter o sábado de Deus sagrado. Então havia um exército naquele lugar, colocando a sua bandeira pagã, uma abominação, em lugar de outra coisa real, que é o sábado, o dia de Deus. E isso é bíblico. Isso foi em 1888. E, ao mesmo tempo, o Espiritismo foi formalizado. E os papas subsequentes utilizaram a Rerum Novarum como base para sua doutrina, desenvolvendo-a ainda mais por meio da questão climática para salientar a importância de se guardar o domingo. Agora, no entanto, o Papa morreu. O Papa Francisco. A questão é, quem seria o próximo Papa? Que nome ele adotaria? Bom, já sabemos quem foi eleito o próximo Papa. O nome dele é Leão XIV. Ele foi escolhido em maio de 2025. Faz 2 semanas. O seu nome era Robert Prevost. Ele veio dos Estados Unidos e viveu grande parte da vida no Peru. É muito interessante que ele levará a igreja de volta às suas raízes tradicionais. Nós dissemos no programa anterior que ele provavelmente retornaria à tradição. Afinal, o papado não muda. Esta fase liberal do papado foi apenas uma dialética hegeliana para criar oposição suficiente para trazer de volta o tradicionalismo original. E também para pegar algumas pessoas ao longo desse caminho liberal, que normalmente não estariam na igreja. Muito bem. Então, nós sugerimos que seria um Papa mais tradicional. E como foi que ele apareceu ali na sacada? Não foi como o Papa Francisco, apenas vestido de branco. Ele apareceu com o mesmo traje do Papa Bento XVI. E todos sabemos que o Papa Bento XVI era ultraconservador. Quando o Papa Bento XVI ainda era o cardeal Ratzinger, ele era o chefe da Congregação da Doutrina e Fé, que é o órgão que garante que a Igreja permaneça dentro do seu âmbito tradicional. E foi ele quem disse que as outras igrejas não são suas irmãs. Elas são filhas rebeldes que têm que retornar para a mãe. Muito bem. Esse novo Papa, o Papa Leão XIV, apareceu ali na sacada vestindo a mesma roupa tradicional que o Ratzinger utilizou. Agora, a questão é, por que ele adotou o nome Leão? Nós não precisamos especular. Vamos perguntar a ele mesmo por que adotou o nome Leão. E depois perguntaremos ao Vaticano e aos jesuítas o que eles pensam sobre isso. Porque, lembre-se, Martin, Francisco era jesuíta. Sim. E ele nomeou a maioria dos cardeais que hoje escolheram o atual Papa. Ele foi o primeiro e provavelmente o único Papa jesuíta. E os jesuítas conhecem a agenda melhor do que ninguém. Se eles desempenham um papel liberal ou conservador, isso é apenas fachada. Eles sabem muito bem aonde querem chegar. O resto é teatro jesuíta. Vamos perguntar ao novo Papa por que ele escolheu o nome Leão. Eu escolhi levar o nome de Leão XIV. Há várias razões para isso, mas principalmente devido à encíclica histórica do Papa Leão XIII, Rerum Novarum. Por meio dela, ele abordou a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial. E hoje a Igreja oferece a todos o tesouro de sua doutrina social em resposta
a uma outra revolução industrial e ao desenvolvimento da inteligência artificial, que coloca novos desafios para a defesa da dignidade humana, justiça e trabalho. Não é fascinante, Martin? Ele escolheu o nome Papa Leão XIV justamente por causa da agenda da encíclica Rerum Novarum. A Rerum Novarum, quando escrita pelo Leão XIII, se deu na primeira Revolução Industrial, e agora temos uma nova Revolução Industrial que ameaça a humanidade com a inteligência artificial. Lembre-se do videozinho que mostramos no início. Mas, além disso, existem todos esses robôs e coisas tomando o lugar da humanidade. Então, precisamos de um salvador. O trabalho deve ser garantido ao trabalhador e não à inteligência artificial. E muitos estão preocupados em como colocarão comida na mesa se a inteligência artificial assumir o controle. Então, é necessário que os sindicatos se envolvam nessa questão. E a mentalidade que conduzirá esses sindicatos será a Rerum Novarum, que, por sua vez, pede um decreto dominical. Então, Martin, se o Papa Leão XIII foi o Papa do primeiro cerco, seria este o Papa do segundo cerco, com o mesmo nome e objetivo? Eu não vejo outra explicação. Olha, biblicamente parece correto e até óbvio. Durante a sua posse, ele conduziu a igreja de volta à liturgia mais tradicional, não foi? Os tradicionalistas ficaram todos felizes. Mesmo na primeira missa que ele conduziu, ele não a fez metade em latim? Sim, ele conduziu metade dela em latim. Não foi inteira, mas foi um passo nesta direção. Além disso, o papado foi dedicado a Maria, logo no primeiro dia. Isso é muito significativo. Vamos dar uma olhada bem rápida na posse dele, onde, é claro, ele recebeu o Anel do Pescador, que é exclusivo do Papa. É feito especialmente para o Papa reinante. E se ele morrer, esse anel é destruído e outro será feito. Ele é o selo papal. Ele é também o anel que as pessoas beijam. Isso tem algo de espiritual? A autoridade dele é espiritual? Com certeza, é um símbolo de sua autoridade. Vamos dar uma olhada na posse dele. Que, aliás, não foi nada tradicional, porque ele não usou a tiara papal, que é a tríplice coroa, né? Mas ele usou a pele de cordeiro, como pastor, e o anel do pescador. O Papa Leão XIV foi empossado com uma cerimônia em Roma no fim de semana, em que reuniu líderes globais para marcar a ocasião memorável. A nomeação do Papa Leão XIV marca um retorno às raízes da Igreja Católica. O novo Papa confirmou em reunião com o corpo diplomático do Vaticano que a família é fundada na união estável entre homem e mulher. Esta posição está muito longe da bênção do antigo Papa à comunidade LGBTQIA+, o que está preocupando muito os católicos liberais. Você viu que eles disseram que ele levará a igreja de volta à tradição. Então, estamos vendo aí uma igreja que quer ser como sempre foi, o que seria a cura total da ferida. Eu li um comentário nos contrapondo, porque dissemos que a ferida foi curada quando Mussolini devolveu os Estados Papais em 1929. Mas esse foi o início da cura, porque daí em diante eles recuperaram seu poder político. No entanto, os outros aspectos do seu poder ainda não foram estabelecidos. A cura dessa ferida é contínua até estar completa. Sim, a cicatrização final da ferida será quando a Igreja e o Estado se unirem e começarem a legislar juntos. E é muito importante que ele tenha dado ênfase à família, porque na encíclica do Papa Francisco, a família é associada ao descanso dominical. O que eles querem é um descanso dominical sincronizado, a fim de atender à necessidade das famílias do planeta. Vamos ler alguns artigos escritos a esse respeito.
mas não temos que lê-los todos, né? A BBC fez a seguinte pergunta: quem é Robert Prevost, o novo Papa Leão? Eles então escrevem algumas coisas sobre ele, explicam por que ele escolheu esse nome, dizem que isso significa um compromisso com as questões sociais dinâmicas. O primeiro pontífice a usar o nome Leão, cujo papado terminou em 461, encontrou-se com Átila, o Huno, e o convenceu a não atacar Roma. Já o último Papa Leão liderou a Igreja de 1878 a 1903 e escreveu um tratado influente sobre os direitos dos trabalhadores, a Rerum Novarum. Portanto, Martin, estas são as questões envolvidas, e nós falamos sobre elas. Mas sabe de uma coisa? Eu quero saber o que o Vaticano tem a dizer. O que disse o Vaticano? O tempo de Leão XIII e o nosso. Isso foi tirado diretamente das notícias do Vaticano. E diz assim: o professor de história Donald Prudlow fala com Notícias do Vaticano sobre o Papa. A escolha do nome Leão XIV foca nas semelhanças entre os desafios enfrentados por Leão XIII no século XXI, assim como no mundo em que nos encontramos hoje. Reunindo-se com o Colégio de Cardeais no dia seguinte à sua eleição, o Papa Leão XIV explicou parte do motivo da escolha do seu nome papal. Há diferentes razões para isso, disse ele antes de explicar que escolheu o nome Leão, principalmente porque o Papa Leão XIII, em sua histórica encíclica Rerum Novarum, abordou a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial. Em nossos dias, continuou ele, a Igreja oferece a todos o tesouro de sua doutrina social. Eles também têm outro tesouro que tira as pessoas da prisão, não é, Martin? Ou melhor, do purgatório. Nada disso é bíblico. Ainda assim, é fascinante que o Vaticano confirma que a agenda é exatamente essa. E lembre-se, o domingo é parte dessa agenda. O Estado deve garantir isso, de acordo com o próprio João Paulo II e a encíclica Rerum Novarum. Mais uma vez, eles reiteram que foi por causa da Rerum Novarum que o nome foi escolhido. Essa encíclica é em defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho. E a inteligência artificial é a nova ameaça do trabalho. Eles então perguntaram algumas coisas para esse Dr. Prudlow. O senhor pode falar um pouco sobre o que o Papa nos disse sobre a conexão entre os tempos de Leão XIII e os nossos tempos? Aí vemos na resposta dele que o primeiro Papa reinou durante 1888, o primeiro cerco, né? E ele disse assim: o Papa Leão XIV nos explicou por que escolheu essa opção, especialmente em referência à sua grande carta da doutrina social da Igreja, a encíclica Rerum Novarum, de 1891. Sabe, é impressionante que tenhamos falado sobre isso na série Ataque Total. E foi uma grande parte dela. Foi um dos assuntos centrais. O que eles estão fazendo com essa encíclica Rerum Novarum, Martin? Eles a estão transformando em um frenesi. Agora, veja só, vamos continuar. O Papa Leão XIII garantiu que iria com a sabedoria da Igreja, com a sabedoria de São Tomás de Aquino, que ele tão fortemente apoiou, também por meio da prática do rosário. A gente viu também que esse Papa aí é muito forte no rosário. Exatamente. Há 10 Ave-Marias para cada Pai Nosso. Mas a Bíblia diz que não há outro nome pelo qual sejamos salvos. Não existe outro mediador. Não se pode chamar Maria de corredentora. Não se pode chamá-la de mediadora. Não podemos chamá-la de coadvogada de Deus, porque a Bíblia diz que há apenas um. E a Bíblia diz que ela nasceu debaixo da lei, ou seja, condenada pela lei. Mas eles dizem que não, ela não era. Pois é. Ela foi declarada imaculada ao nascer. Ela escapou da natureza caída de Adão. Mas isso não é bíblico. É puro paganismo. Em relação a Rerum Novarum, como você disse, ela fazia parte do contexto de uma visão abrangente da doutrina social católica.
Porém, os papas seguintes a adotaram, especialmente a Rerum Novarum. E aí ele menciona o Papa Pio, depois o Papa Paulo VI, depois o João Paulo II, depois o Bento XVI, todos eles. Então, Martin, isso aí vem se acumulando, se desenvolvendo vagarosamente, como um relógio. Não importa se o Papa é liberal, conservador, é como a política, não importa quem vença. Só estão desempenhando um papel. E então eles dizem, Martin, que agora realmente fecharam o ciclo. E esse é o Vaticano falando. Eu quero salientar o que eles disseram. Estamos fechando o ciclo. Martin, todos sabemos que quando você completa um círculo, você volta para onde começou. Aí você completa o ciclo. Por acaso o Papa Leão XIII não começou o movimento dominical? Sim, Ele não escreveu isso em sua encíclica? claramente. Ele não formou os sindicatos e toda a sua doutrina social? E houve uma tentativa de se introduzir uma legislação dominical e organizar o capital e o trabalho de acordo com os ideais dele? Sim, Agora, fechando o círculo, chegamos no início de novo. Não estamos no segundo cerco? não consigo ver de outra forma. Martin, você sabia que depois do segundo cerco vem a destruição do mundo? É claro? Porque uma bandeira pagã será erguida no lugar santo onde não deveria estar. É uma abominação que causará desolação. E veremos isso com o avanço do exército romano. Ouviremos o estrondo das carruagens romanas? Exatamente. Outra coisa muito importante é que, ao ouvirem isto, os cristãos da igreja primitiva fugiram. Antes do segundo cerco. Então temos uma janela muito curta. Muito bem, Martin. Eu sempre quero saber o que dizem os jesuítas, especialmente sobre estas questões. Vamos então ao porta-voz oficial dos jesuítas nos Estados Unidos. Vamos ver o que a revista deles nos diz. A importância do nome. Por que o Papa escolheu o nome Leão XIV? Bem, Martin, ele está falando sobre o direito dos trabalhadores, do Papa Leão XIII. E um dos direitos dos trabalhadores era o domingo, que, segundo eles, o Estado deve garantir. Eles também falam sobre a encíclica Rerum Novarum. Então, veja, todos os jesuítas estão a bordo nesta mesma agenda. A agenda nunca mudou. Então, eles seguem falando da encíclica Rerum Novarum, falam também das outras encíclicas que foram feitas nos anos seguintes, a 40º ano, Mater et Magistra, Pacem in Terris, todas tratando das mesmas questões. Até a Laudato Si e a Fratelli Tutti. Que fala da importância do domingo. Não importa se é um papa liberal ou conservador. A agenda sempre continuou a mesma. Tudo serve o mesmo fim. E é interessante, esta é apenas mais uma evidência de que Roma não muda. Roma não muda. Bom, no último episódio, falamos sobre o projeto 2025. E a Sky News mostrou que cada ponto escrito lá no projeto 2025 está sendo implementado pelo governo Trump, por meio de ordens executivas. Ou seja, essas coisas nem passaram por processos de votação. E aí eles perguntaram, o que vem a seguir? Eles dizem, uma questão que ainda não foi abordada é o foco na família. Bem, o Papa atual disse que esta seria a sua questão. É disso que trata a Rerum Novarum e especialmente, como você disse, a Laudato Si. É tudo sobre família. Eles querem restaurar a família americana. O Papa atual não disse que a família consiste de homem e mulher e que essa é a unidade da família? E não foi o que o Trump disse. Então, o que é necessário para fortalecer a família? Precisamos
de um tempo sincronizado juntos, um decreto dominical. Até mesmo o sonho americano, como você mencionou, está enraizado na família, que é a proprietária de um imóvel. Mas sob uma condição social, né? A casa da família não é realmente dela. Vamos ouvir então o que os jesuítas têm a dizer. Esse é um artigo de Brett McLaughlin, que tem as letras SJ logo atrás dele, que significa Sociedade de Jesus, ou seja, é um jesuíta. Ele diz, resgatando o sábado. A observância do domingo como direito humano universal e cooperativismo cívico. Ele então escreve um longo artigo, no qual não entraremos em detalhes, mas aqui ele diz que o modelo de cooperativismo entre religião e Estado permitiria uma legislação civil para proteger o sábado. Infelizmente, ora, isso é tão infeliz para os jesuítas, né? Infelizmente, os modelos de separação ou acomodação predominaram nos Estados Unidos desde a Declaração dos Direitos. Que peninha, separaram a Igreja do Estado. Contudo, felizmente, os regimes cooperacionistas, como o da Alemanha, reconhecem o bem comum universal presente na legislação religiosa. O modelo cooperativista, que coopera com quem, Martin? Com Roma? Está presente na maioria dos países europeus. Ele preserva prontamente a democracia. Então não há problema algum com esses regimes. A tradição judaico-cristã pode ser a fonte da defesa das leis de fechamento dominical, mas o descanso semanal da economia serve a todos os cidadãos. Eles querem um decreto dominical? Com certeza. E ele também diz no artigo, obrigado aos cristãos por estarem fazendo isso por nós. Também obrigado, Donald Trump, por acabar com a separação entre a igreja e o Estado. Martin, estamos vivendo no segundo cerco. Eu acredito que sim. Eu já ouço o estrondo do exército romano. Acredito que o tempo está próximo, quando o ciclo estará fechado, quando o primeiro cerco encontrará o segundo cerco. Martin, será que em breve iremos para casa? Isso seria incrível. Para mansões preparadas pelo próprio Deus para nós. Se, é claro, guardarmos os mandamentos e tivermos a bandeira da fé em Jesus, ao invés da bandeira do paganismo. Lá eles não poderão tomar a sua propriedade. Vamos nos certificar. Sabe, porque as pessoas vão dizer, vocês estão forçando essa metáfora aí. Não. Veja, em 2003, Roma lançou um desafio, no qual afirmou o seguinte: a maioria dos cristãos presume que o domingo é o dia de culto aprovado pela Bíblia. A Igreja Católica Romana protesta isso, alegando que ela transferiu o culto cristão do sábado bíblico, que é o sétimo dia, para o domingo, e que tentar argumentar que essa mudança foi feita pela Bíblia é algo desonesto. É uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo quiser basear seus ensinamentos somente na Bíblia, deve adorar no sábado. Não sou eu dizendo, são eles. E por que eles disseram isso? Porque se você não adora no sábado, mas adora no domingo, você está reconhecendo, assim, a autoridade deles em sua vida. Eles mesmos chamam o domingo de a sua marca de autoridade eclesiástica. Martin, o lugar santo, foi estabelecido em Jerusalém para preservar a santidade do sábado. Quando virmos o exército chegando, o exército de Roma, e ao olharmos para a política no momento atual, a Suprema Corte é tudo de Roma. São todos católicos, os protestantes estão apenas se curvando diante do trono do César. Então o exército romano colocará sua bandeira, seu falso sábado, sua abominação, no lugar do verdadeiro sábado de Deus, em um lugar onde não deveria estar, diz a Bíblia. Mas quando fizerem isso, Deus intervirá. Só que o povo de Deus já deve ter saído dali. Então o mundo será arrasado pelo derramamento da ira de Deus.
por meio das 7 pragas. O que você acabou de mencionar não é apenas físico. Não, é espiritual. Temos que sair da Babilônia mentalmente. Temos que fugir da Babilônia mentalmente, fugir de suas práticas idólatras, para que, mesmo que alguns estejam presos na cidade, ainda estejam sob a proteção de Deus. Portanto, vamos ler o que diz o profeta Isaías. Não temas, porque não serás envergonhado nem confundido. Não serás envergonhado, porque te esquecerás da vergonha da tua juventude, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Deus vai lidar com isso. E Jeremias vai direto ao ponto, no capítulo 46, versículo 27. Mas tu não temas, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que eu te salvarei de longe, e a tua descendência da terra do teu cativeiro. E Jacó retornará, e estará em repouso, sábado, e sossego, e não haverá quem o amedronte. Não precisamos ter medo. Não precisamos achar que Deus vai nos abandonar. Darei ordens aos meus anjos sobre ti, diz a Bíblia. Eu acredito que em breve estaremos no segundo cerco. Demos uma volta completa no círculo. E a cooperação entre o mundo protestante e o mundo católico mostrará em breve para onde estamos indo. Uma vez que esta nação, que deveria separar a Igreja do Estado, promulgar uma lei dominical, todo o resto vai aceitar. O mundo já está pronto. O mundo inteiro cairá nesta armadilha. Que Deus nos dê sabedoria. Vamos orar. Pai Celestial, se este é o segundo cerco que estamos testemunhando, que está se desenvolvendo para logo mostrar a sua cabeça, então eu oro para que o Senhor nos dê força. Ajuda-nos a garantir que as nossas vidas estejam em harmonia com a Tua vontade, para nos apegarmos firmemente à bandeira manchada de sangue do Príncipe Emanuel, na qual está escrita os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Amém. Amém?